Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos falar nossas escalações e nossos palpites. Bem-vinda, Mariana. E aí, qual a sua expectativa para esse clássico entre Flamengo e Botafogo? Bom, a minha expectativa é que seja um jogo bem complicado para o Flamengo, até porque o Botafogo, na minha opinião, vive o seu melhor momento na temporada. O Botafogo agora se encontrou, principalmente com algumas mudanças no time titular, principalmente por conta de lesão. Parece que o Botafogo agora joga no 4-4-2 e aí, por exemplo, pelo lado esquerdo do Botafogo tem o Cuiabano e o Alex Telles, um lado muito forte, do outro lado a gente vê o Arthur jogando muito bem. Então você pode ter certeza que o Flamengo vai ter dificuldade para enfrentar o time do Botafogo, que também melhorou defensivamente. Acho que o Flamengo e o Botafogo nesse momento vivem uma situação muito parecida, não apenas só na Libertadores. Ambas as equipes conseguiram vitórias importantes na competição e conseguiram respirar um pouco mais. Então acredito eu que ambas vão leve para o clássico do final de semana. Acredito que seja um jogo onde o Flamengo vai precisar correr bastante, onde o Flamengo vai precisar tentar controlar a partida, algo que eu tenho certa dificuldade de acreditar que o Flamengo vai conseguir fazer contra o Botafogo. Para mim vai ser o clássico entre o Flamengo e Botafogo mais complicado da temporada, porque o Flamengo já enfrentou o Botafogo 2 vezes em 2025, mas uma foi no Campeonato Carioca e aquele jogo, sinceramente, o Flamengo nem jogou tão bem assim. O Flamengo venceu por 1-0 e realmente o jogo que o Flamengo jogou muito bem foi no jogo da Supercopa Rei, onde o Botafogo claramente estava muito mais abaixo fisicamente em relação ao Flamengo. Então eu espero que o Flamengo, no clássico contra o Botafogo, consiga um bom resultado, que é algo que o Flamengo não vem conseguindo em jogos no Maracanã pelo Brasileirão nos últimos anos. E a gente não pode repetir o que aconteceu contra o Vasco. O Flamengo foi muito bem no Campeonato Carioca contra o Vasco e chegou no Campeonato Brasileiro e empatou, perdeu 2 pontos. O mesmo não pode acontecer com o Botafogo, que sim, é muito melhor do que o Vasco, mas o Flamengo também venceu o Botafogo 2 vezes até aqui na temporada e agora é o que realmente vale. O que vale é o Brasileirão. Então o Flamengo tem que buscar a vitória, até porque se a gente for comparar ao líder da competição, o líder da competição jogou 2 clássicos e venceu ambos clássicos. E agora o Flamengo precisa fazer a mesma coisa. Bom, a minha expectativa para esse clássico é um jogo muito difícil. Se você comparar os outros 2 clássicos do Flamengo, que o Flamengo já enfrentou o Botafogo esse ano, com certeza esse é o jogo mais difícil. E eu não digo nem pela questão de desfalques, porque eu acho que esse é o principal ponto. Para mim, uma da grande relação do Flamengo desse clássico para os outros clássicos, o Flamengo já enfrentou o Botafogo esse ano, o Flamengo tem desfalques e desfalques importantíssimos. O Flamengo, por exemplo, não terá o Gerson, o Flamengo não terá Eric Pulgar. Então um jogo em que o Flamengo pode querer controlar o jogo vai ser muito difícil, porque o Flamengo não tem 2 dos principais jogadores para mim para esse tipo de jogo, que é o Eric Pulgar, que é o Gerson. Então vai ser realmente difícil, até porque o estilo de jogo dos jogadores que vão entrar no lugar desses jogadores são completamente diferentes. O Everton Araújo, que provavelmente deve ser titular, não tem um bom passe comparado ao Eric Pulgar, longe disso, não chega nem perto ao nível de qualidade de passe que o Eric Pulgar tem. Da mesma forma que o Luiz Araújo é que deve jogar de ponta direita, e aí o Flamengo muda totalmente seu estilo de jogo, pois quem joga de ponta direita ali é um atacante, não é um meia como é o Gerson. Então assim, estilo de jogo completamente diferente quando o Flamengo tem o Gerson jogando de meia pela direita e o Eric Pulgar de primeiro volante. E desse caso, nesse jogo, o Flamengo deve jogar com o Everton Araújo de primeiro volante. E mais à frente, de ponta direita, deve ser o Luiz Araújo. Então, totalmente diferente. Assim como eu vejo que, diferente dos outros clássicos, eu vejo o Botafogo num ótimo momento. Pra mim, o Botafogo, se você comparar os outros 2 clássicos, o Flamengo estava bem melhor que o Botafogo e, na minha opinião, não é a mesma coisa. Eu acho que o Flamengo não está vivendo um grande momento na temporada, já o Botafogo está no seu melhor momento da temporada. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, o Flamengo como favorito. Eu acho que o clássico está mais equilibrado e eu diria até mais para mim, o Botafogo está mais favorito para mim que o Flamengo, porque o Botafogo hoje está num bom momento da temporada e o Flamengo para mim está em altos e baixos. Fez um bom primeiro tempo no jogo na Libertadores contra a LDU, um segundo tempo ruim, e o Flamengo vinha de jogos não bons nem no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores. Então assim, nem na Copa do Brasil, mas aí era um time reserva. Então assim, eu acho que está bem equilibrado esse clássico. Eu acho que está mais para o Botafogo ser favorito do que o Flamengo, porque o Botafogo para mim está num momento melhor.
Mas é um clássico que pra mim vai ser decidido em detalhes. Eu acho que é um jogo em que o Flamengo vai precisar que a sua defesa esteja naquele dia dos seus melhores momentos da temporada. O Flamengo, para conseguir sair com a vitória, o Flamengo pra mim eu acho que vai precisar não sofrer gols, porque eu não vejo esse time do Flamengo hoje fazendo mais do que 2 gols, ou fazendo 2 gols nesse time do Botafogo. Eu ficaria muito surpresa se o Flamengo conseguisse fazer 2 gols nesse time do Botafogo. Então eu acho que é um jogo pra, tipo, uma vitória de 1-0 e olhe lá. Nossas escalações. Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Wesley, na lateral esquerda Alexandre, como dupla de zaga seria Danilo e Léo Ortiz, de volante Everton Araújo e De La Cruz, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Michael, como camisa 10 de Arrascaeta e como centroavante Pedro. Eu acho que esse time, até por conta dos desfalques que o Flamengo tem no meio campo, o Flamengo não tem o Alan, o Flamengo não tem o Pulgar, não tem o Gerson, no caso Alan e Pulgar é por conta de lesões e o Gerson é por causa de suspensão. Eu penso num time que pode ser melhor, tentar duelar bem com o Botafogo fisicamente. A única dúvida que eu tenho em relação a esse time seria ou começar com o Bruno Henrique na ponta esquerda com o Michel. Essa é a minha grande dúvida. Eu coloquei o Michel, mas eu tô na dúvida se eu colocaria o Michel ou o Bruno Henrique. Por que eu falo isso? Por conta da parte física do time do Botafogo. Eu acho que o Botafogo é de longe um dos times do futebol brasileiro que fisicamente é um time muito forte, muito alto, que consegue duelar muito bem. E eu acho que os jogos, quando acontece isso, o Michel não é exatamente uma opção interessante para esse tipo de jogos, mas é aquilo que eu falei, a ponta esquerda do Flamengo é uma ponta que você simplesmente joga a moeda para cima e escolhe um nome e coloca lá. Então assim, eu tô entre Michael e Bruno Henrique na ponta esquerda. Começo com o Michael, mas também se for Bruno Henrique não teria problema nenhum. No centro de ataque, com certeza o Pedro, o Flamengo precisa marcar gol, e para marcar gol o Flamengo vai precisar de um centroavante. Na direita, obviamente, o Luiz Araújo, até porque o Luiz Araújo vem de 2 bons jogos, então eu começaria, obviamente, com ele na ponta direita, até porque o Flamengo também não tem muita opção, se você for analisar o time. No meio de campo, com certeza, Everton Araújo, por conta de, diferentemente do jogo contra a LDU, onde o Flamengo ia ter o controle da bola, onde a LDU colocaria os seus 11 jogadores atrás da bola, o Flamengo no duelo contra o Botafogo não vai acontecer isso. O Botafogo vai querer duelar com o Flamengo até para ficar com a posse da bola, então eu vejo um jogo bem aberto. Acho que eu concordo com o que a Mayara falou, o sistema defensivo do Flamengo vai ser muito importante para que o Flamengo conquiste os 3 pontos. Acho que o único jeito do Flamengo conquistar 3 pontos contra o Botafogo, eu vejo o Flamengo passar 90 minutos sem tomar gol. Acho que se o Flamengo tomar gol, acho difícil o Flamengo vencer a partida, até porque o Flamengo necessitaria do setor ofensivo, que é algo que infelizmente não passa confiança. Então assim, esse seria o meu time. Começaria assim com o Danilo na defesa em relação ao Léo Pereira. No meio campo começaria com a Everton Araújo por falta de opção, essa que é a verdade, por falta de opção, junto com De La Cruz. Mas também tem aquele motivo, tem gente também que vai dizer, por exemplo, o Léo Ortiz no meio campo, também pode ser o Léo Ortiz no meio campo. É o que eu falei, eu tenho bastante dúvidas em relação ao time que eu escalaria contra o Botafogo, mas eu começaria com o time que eu citei inicial, mas também se botarem o Léo Ortiz de meio campo, botarem o Bruno Henrique na ponta esquerda, pra mim também estaria ok. Bom, a minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita é Wesley, a dupla de zaga é Léo Ortiz e Danilo, na lateral esquerda Alexandro, a dupla de volante Everton Araújo e De La Cruz, mais à frente na ponta direita Luiz Araújo, de ponta esquerda Bruno Henrique, de camisa 10 Arrascaeta e de centroavante Pedro. Vamos lá, eu vou comentar rapidamente sobre as minhas escolhas. Eu acho que esse é um jogo em que, por exemplo, o Botafogo tem o Igor Jesus. O Igor Jesus é um centroavante que vai muito bem nos duelos físicos, ganha duelos aéreos, consegue fazer pivô. E eu tenho pra mim, por exemplo, que dos zagueiros do Flamengo, o Danilo é o melhor que vai em duelos individuais, seja duelos aéreos ou no chão, e eu acho que o Danilo é fundamental para esse tipo de jogo, pro Igor Jesus não conseguir ficar ganhando vários duelos aéreos, não conseguir fazer no pivô, porque eu já vi o Igor Jesus jogar contra o Léo Ortiz e o Léo Pereira, e bom, o Igor Jesus foi muito bem contra eles dois. Então, definitivamente, pra mim, esse é um jogo para Danilo jogar. E aí não importa se é o Danilo no lugar do Léo Ortiz ou o Danilo no lugar do Léo Pereira. O Danilo tem que, pra mim, jogar esse jogo. Ele é fundamental pra esse jogo, pra poder marcar o Igor Jesus. Mas eu fiz essa escolha de Danilo e Léo Ortiz na zaga.
mas como a Mariana mesmo comentou, se fosse Danilo e Léo Pereira pro Léo Ortiz jogar de volante, pra mim também é uma opção até melhor do que o Everton Araújo jogando de volante. Por quê? Porque tudo que o Everton Araújo pode ajudar, o Léo Ortiz também poderia ajudar. A questão de ter mais um jogador de mais marcação no meio de campo, um jogador físico, um jogador que pode ganhar duelos aéreos. Eu acho que tudo isso que o Everton Araújo pode ajudar o Flamengo, o Léo Ortiz também pode ajudar o Flamengo. Só que eu acho que tem uma grande diferença. O Léo Ortiz tem um passe muito melhor que o Everton Araújo, mas assim, muito melhor mesmo. Mesmo o Léo Ortiz sendo volante, zagueiro, o Léo Ortiz pra mim tem um passe muito melhor que o Everton Araújo, que é meio campista. E esse é o tipo de jogo em que, se o Botafogo subir a marcação e pressionar demais os volantes do Flamengo, o Flamengo vai ter enorme dificuldade com o Everton Araújo jogando de costa e o Everton Araújo errando passe. Se o Everton Araújo errar muito passe, o Flamengo tende a sofrer muito na marcação e tende a fazer os seus zagueiros ter que correr para trás, e aí o Botafogo pode marcar gols em erros do Flamengo ali no meio de campo. E tem uma questão que eu acho que é fundamental: o Botafogo tem uma dupla de volantes muito forte, seja no duelo físico, seja na marcação, seja na qualidade do passe, que é o Marlon Freitas e o Gregory. Então assim, é fundamental que os volantes do Flamengo consigam disputar e não percam duelos físicos no meio de campo, que é o caso do Everton Araújo e o caso do De La Cruz. O De La Cruz já é um zagueiro, ou um volante que já é fisicamente mais fraco do que os volantes do Botafogo. Mas ele é um jogador, por exemplo, que ganha duelos aéreos. Eu também acho que o Everton Araújo pode ganhar isso, mas eu acho que isso o Léo Ortiz também pode. Então assim, eu falei o Everton Araújo porque é jogador da posição, e eu acho que o Léo Ortiz junto com o Danilo pode ajudar demais o Flamengo a marcar o Igor Jesus, que pra mim, na minha opinião, é o principal jogador do Botafogo. Mas se o Léo Ortiz jogar de volante pra jogar Léo Pereira com Danilo, pra mim também estaria ok. Mas eu acho que vai ser Everton Araújo que vai jogar de volante, porque eu acho que vai ser a escolha óbvia do Felipe Luiz. Mais à frente, pra mim, é Bruno Henrique, pela questão que a Mariana falou. Eu acho que é um jogo que fisicamente é um jogo que o Botafogo tem um time muito físico, muito alto, e eu acho que o Bruno Henrique, mesmo não estando num grande momento, eu acho que ele é a melhor opção para jogar nesse jogo do que o Everton Cebolinha, do que o Michael na ponta esquerda e o Pedro, obviamente, no centro de ataque. Então, basicamente, esse é o time. Eu acho que concordo com a Mariana. Eu acho que a única dúvida pra mim ali é o Danilo. Pra mim tem que ser titular nesse jogo. Eu acho que se ele não for titular, pra mim é um erro. Ainda mais se você parar pra pensar que o Léo Pereira já vem de uma sequência, eu acho que de 4 jogos de titular. Então seria um jogo que o Léo Pereira poderia ganhar um descanso e o Danilo entrar na zaga tranquilamente, ou pode ser a opção do Léo Ortiz jogar no meio de campo, e aí o Léo Pereira jogaria ao lado do Danilo. Então pra mim esse é um jogo que o Danilo tem que jogar de titular, seja pro Léo Ortiz jogar no meio de campo, ou seja para o Léo Ortiz fazer dupla com o Danilo na zaga. Esse é basicamente o time, e eu concordo, acho que o time da Mariana também é parecido com o meu, até porque o próximo jogo depois do Flamengo será a Copa do Brasil, e aí dá pra poupar alguns jogadores, ganhar algum descanso. É isso, nossas palpites. Bom, o meu palpite é, vou ser muito sincera, 1-1. Acho que vai ser um jogo difícil. Acho que se uma das equipes não levar gol, acho que tem grande chance de vencer a partida. De verdade, acredito que tem tudo para ser um dos jogos mais difíceis do Flamengo até aqui na temporada. Como eu falei, o Flamengo enfrentou o Botafogo 2 vezes na temporada, mas era um outro Botafogo, com outra ideia de jogar, com outro estilo de jogo, com outros jogadores. Hoje o Botafogo é muito diferente do Botafogo do início da temporada, então eu acho que vai ser um jogo complicado. Eu, obviamente, estou torcendo pela vitória do Flamengo, mas acho que vai ser 1-1. Bom, eu acho que vai ser, como eu já falei, pra mim vai ser um jogo muito difícil. É um momento que o Botafogo tá no melhor momento dele na temporada, e eu já acho que o Flamengo tá num momento instável, num momento que o Flamengo tem momentos que vai bem, momentos que vai mal. Na própria partida o Flamengo faz um tempo muito bom, outro tempo muito ruim. Então assim, eu vou ser bem realista. Eu tô bem pessimista para esse jogo, ainda mais que o Flamengo, por exemplo, teve um dia a menos de descanso comparado ao Botafogo. O Botafogo jogou na quarta, o Flamengo jogou na quinta-feira pela Libertadores. Então eu vou dizer que eu tô bem pessimista. O meu palpite é 1-0 pro Botafogo.